Meus irmãos, abordaremos um dos capítulos mais assustadores do livro de Apocalipse. Esse capítulo também revela que não haverá pré-arrebatamento, pois está escrito que haverá os selados de Deus com sua marca, mas estarão em meio aos ímpios, sendo atormentados por demônios e testemunhando a recompensa dos ímpios em meio a todo esse caos. Não estamos longe desses acontecimentos, pois a cada dia, por meio das notícias, fica claro que esta é a última geração do Apocalipse e está próximo. Nesse capítulo, mostra a liberação da besta do abismo. Apocalipse 9, 2, 4. E abriu-se o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. Compreendemos que nesse momento não haverá luz do sol. A terra ficará em trevas, frio extremo por não ter sol, e nem o ar que respiramos permanecerá. Ou seja, de nenhuma forma haverá vida, apenas morte. Mas não para por aí, continuaremos. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o que têm os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus. Em meio a todos esses acontecimentos, Deus guardará os seus com sua marca, nos protegendo desses demônios e tendo o controle de tudo. Então tenha medo desse livro de revelação, tudo isso é necessário que aconteça. Da mesma forma, quando você vai arrumar sua casa, primeiro ela fica bagunçada para depois ficar bonita. Assim, para tirar o mal e o ímpio do nosso meio, é necessário que aconteçam essas coisas para que a promessa de Jesus, como ele falou, seja compreendida, de que não haverá choro nem dor. Apocalipse 9, 5, 6. Foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, e de modo algum a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Como no texto descrito, é muito assustador. Aqueles que não se arrependem e reconhecem Jesus como seu único Salvador serão atormentados em carne por 5 meses, e não conseguirão morrer, porque o preço do pecado é a morte. E para a libertação da alma é preciso morrer, como Deus falou pelos profetas, e sobre o retorno. Então, em Apocalipse, diz ao ímpio que ele não morrerá, não pagará o preço do pecado, mas será tornado imortal. Como as tecnologias de hoje falam sobre a imortalidade, ou talvez seja a marca da besta. Com isso, acontecerá como está escrito. Apocalipse 9, 7 e 11. A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia como que umas coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como os de leões. Tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos que correm ao combate. Tinham caudas com ferrões, semelhantes às caudas dos escorpiões, e nas suas caudas estava o seu poder para fazer dano aos homens por 5 meses. Tinham sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Deus trará juízo sobre o homem ímpio, aquele que não se arrepende de seus pecados, como acabamos de ver, e no final, a liberação do anjo do abismo. Muitos dizem que será um líder político que percorrerá o mundo fazendo acordos, como acabamos de ler quando ele vem com um exército de demônios já conquistando a terra. Mas há outras interpretações. Apocalipse 9, 13 e 15. O 6º anjo tocou a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que se acham presos junto do grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Realmente, esse capítulo é o mais assustador. Esses 4 anjos que serão soltos parecem até os 4 cavaleiros do Apocalipse, trazendo juízo sobre os homens. No entanto, pouco se fala desse capítulo nas igrejas e pregações de hoje.
Se fala muito de prosperidade e que somos deuses de nós mesmos, deixando de lado a salvação, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Apocalipse 9, 16, 21. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 2 miríades de miríades, pois ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. Os que sobre eles estavam montados tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas. As caudas eram semelhantes a serpentes, e tinham cabeças com as quais causavam dano. Os outros homens, que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para deixarem de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram de seus homicídios, feitiçarias, prostituição e furtos. Este capítulo, muitas vezes negligenciado, oferece uma visão aterradora do juízo divino e serve como um lembrete solene de que, além das promessas de bênçãos, a Escritura também revela advertências sérias sobre as consequências da rebelião contra Deus. Que este entendimento nos motive a buscar uma vida em alinhamento com a vontade divina, reconhecendo a salvação em Jesus como nosso único caminho. Que Deus nos abençoe nessa jornada de entendimento mais profundo das suas palavras. Não venho trazer medo neste vídeo, mas um entendimento mais profundo para observar o que está sendo dito e prestar atenção a tudo isso com seriedade. Devemos considerar o que precisamos fazer para alcançar a salvação e não ter medo do livro do Apocalipse. Em vez disso, devemos ficar felizes com a vinda de Jesus, pois aquele que está com ele não tem o que temer, apenas paz, meus irmãos. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Não deixem de seguir o canal e deixar um like. Assim continuarei produzindo mais conteúdo. Obrigado e até a próxima.